Cris é uma mãe na vida de muitos de nós, é verdade, irmãos? Ela é aquela mãezona que nós amamos. Pegue o microfone, filha. Vamos orar aqui pela Cris, que vai estar nessa noite ministrando aos nossos corações. Estenda a sua mãozinha para cá, em nome de Jesus. Bondoso Deus e amado Pai, em cuja presença nos encontramos nesta noite. Senhor, já sentimos a Tua presença nesse local. Te damos a honra e a glória, Senhor, porque é bom sentir a Tua presença. Nesta noite eu te peço, instrumentaliza a Tua serva, Senhor, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Fala através dos lábios da Tua filha. Que ela diminua diante de Ti, Senhor, e Tu cresças na vida dela nessa noite, Pai. Que ela possa desaparecer e somente Cristo apareça, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Nesta noite, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra, assim como daqueles que estiverem nos assistindo, Senhor, prepara os nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz. No nome santo de Yeshua, o Mashiach, Senhor, nós abençoamos a nossa irmã, assim oramos, assim agradecemos. Todos podem dizer amém. Cris, fica à vontade, filha. Glória a Deus. O pastor disse que eu tenho 1 hora. Mulher gosta de falar, né? Principalmente do Senhor. Primeiramente eu quero louvar a Deus, porque o Senhor, Ele nos escolheu. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela sua escolha, porque Ele me quis nesta noite, aqui nesse lugar. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, os meus pastores. A pastora Maíra e o pastor Juarez Júnior, os demais pastores. E o departamento, né, que eu creio que seja mocidade, é isso? A irmã Jennifer e o irmão Hilton. Louvado seja o nome do Senhor. É muita responsabilidade. Mas o servo de Deus, ele é responsável e não irresponsável. Por isso que o Senhor nos chama e se responsabiliza por nós e nos dá a responsabilidade de apregoarmos a sua palavra. Eu louvo a Deus porque o Senhor me deu esse pequeno rebanho ali juntamente com o pastor Erlo. Não está aqui conosco porque está viajando. Mas o ministério de louvor, eu louvo a Deus. Eu me senti como, sabe, a galinha quando está com seus pintinhos, tudo que ela quer colocar debaixo das asas. É assim que eu olho para o meu pequeno rebanho do Jardim Tropical. Como uma mãe que quero colocar todos debaixo das minhas asas. Eu louvo a Deus por tudo. Mas o tema que nos foi passado é muito interessante, porque nós estamos vivendo dias de muitas percas, dias de muitos lutos. E tudo que perdemos é um luto, porque tudo que causa choro, causa dor, é um sentimento de perca. Quando perdemos o filho, quando a namorada deixa o namorado, quando alguém da nossa família se vai para viagem, sempre há uma perca. E nós estamos vivendo dias de perca, mas nós não nos focamos nas percas, nós não nos focamos naquilo que dá errado, porque nosso foco é Cristo. Cristo é o teu alvo, Cristo é o meu alvo. E é por isso que nós nos focamos no Senhor, porque Ele é o Deus de paz e o Deus de alegria. E eu quero convidar a igreja para que todos abram as suas Bíblias em nome de Jesus, o seu manual de instrução, a sua bússola para você viver a palavra. No livro de Lucas, capítulo 5, e é interessante que são 3 parábolas. Essas 3 parábolas, elas se juntam, elas estão ligadas, porque a primeira parábola, do verso 15, é a parábola da ovelha e a dracma perdida. A segunda é do filho pródigo. 3 parábolas, todas 3 falam de perca. Algo que se vai, algo que foi, algo que alguém perdeu. Vamos lá, eu queria que nós lêssemos apenas do verso 8. Amém? A qual uma mulher que tendo 10 dracmas,
se perde uma dracma, acende a candeia e varre a casa em busca com diligência até achar. Achando, convoca as amigas e vizinho, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu fui orar e chorar, chorar e orar para entender essa palavra. A palavra do Senhor diz que aquele que não tem sabedoria, que peça. De nós mesmos, de mim mesma, eu não tenho nenhuma, mas eu tenho o dono da sabedoria, que é o meu Senhor. Eu sou serva. E interessante que a parábola da ovelha tem um pastor. Aquele pastor, ele tinha as ovelhas dele, estava ali pastoreando, e uma delas se perdem. Aqui há 3 tipos de perca. E essa ovelha se perde, e quando uma ovelha se perde, o único som que ela emite para que o seu pastor encontre é o gemido. Então o pastor vai de encontro a essa ovelha e acha, coloca sobre os seus ombros e com muita alegria ele vem festejando. A parábola da dracma, observem essa mulher, ela perde a sua dracma. E a dracma são moedas, que era equivalente a um dia de trabalho. Certamente aquela mulher, ela recebeu de um dote, algo parecido. E a Bíblia nos conta que elas faziam um colar dessas moedas, ou para colocar sobre o pescoço, ou aqui na testa, um diadema, né, que nós chamamos de tiara, né, essas coisas assim. Eu não uso. E interessante que ela vai de encontro, vai procurar essa dracma. Mas essa dracma, ela não emite nenhum som. A ovelha emite um som que o pastor pode encontrá-la. Mas uma moeda, a não ser a hora que ela cai, dependendo do lugar, ela não emite som. É muito interessante. E as casas dessa época eram casas pequenas, apenas com uma porta, e era escura. Precisava acender a lamparina, a candeia, para que ela pudesse enxergar aquela dracma. E a parábola do filho pródigo, aquele filho mais novo, pede ao seu pai a sua herança, e o seu pai a dá. E ele vai embora, gasta tudo, perde tudo. Em um momento da sua vida ele se vê na sarjeta, no nada, comendo com porcos. E ele se lembra: na casa do meu pai há fartura. Vou me levantar e vou ter com o meu pai. Observem, ele tem uma atitude, ele emite som, ele fala, ele anda, ele vai de encontro. Mas observe que na parábola tem 2 filhos, um fica em casa. Esse que fica em casa é aquele que não vai lá no mundo, mas fica com o mundo dentro dele. Queixoso de tudo, reclama de tudo, murmura, de tudo se maldiz, dentro da casa do seu pai que não lhe falta nada. Esse filho certamente já se perdeu. Eu estive meditando em uma passagem e observe que tudo há perca. Em 1 Reis há uma história muito linda sobre Adonisedeque. Eu fui estudar. Se vocês quiserem confirmar, não fui para a internet, porque o Deus que dá daqueles para a internet é o mesmo Deus que dá para mim. E eu fui estudar lá em 1 Reis a história de Adonisedeque. E era um rei muito mau, guerreiro. E ele então vencia as batalhas, pegava os reis, cortavam os polegares e o dedo do pé, o polegar do pé. E eu fui ver por quê. Porque quando nós vamos tirar a identidade, é esse dedão, né? É a minha e a tua identidade.
Qual é a tua identidade? A minha é Jesus. Quantos estão dentro da casa do Pai, mas já não tem mais a sua identidade cristã? Porque deixaram alguém lhe roubar, alguém lhe dissipar. Então, ele cortava o polegar dos pés e das mãos. E eu fui ver por que dos pés. Porque se você não tiver esse dedão aqui, você não tem muito equilíbrio. E na época, então, lá de Jesus e desses guerreiros, eles usavam sandálias e não calçado como nós usamos hoje. Esse sapato aqui chique que Jesus me deu. Então, ele decepava os dedos do pé e da mão. Então eles não podiam se colocar de pé. O corpo não tinha apoio. Então aqueles reis comiam debaixo da mesa migalha. Por quê? Porque ele estava roubando a identidade daqueles reis. Com o passar do tempo, e trouxe para mim, pastor Juarez Júnior, a minha memória, a minha infância. Com 8 anos, os meus pais biológicos me deram, porque era propósito de Deus. Sou José da minha família, louvado seja o nome do Senhor pela minha descendência. E ali eu sofri quase tudo que você possa imaginar. Sofri abusos, espancamento, rejeição, maus trato. Era colocada na minha mente que eu era apenas uma coisa feia. O tanto que eu passei muitos anos que eu não me olhava no espelho, porque na minha mente me foi roubada a minha identidade, foi roubada a minha dignidade, foi roubada até a minha beleza. Porque isto aqui é beleza negra, linda e real, que Jesus me deu, é identidade cristã. É a minha identidade. A palavra do Senhor diz que eu sou menina dos olhos dele. Se eu sou menina dos olhos do Senhor, você também é. Porque quando o Senhor, lá no livro de Gênesis, ele diz que ele pega o pó, faz o homem, sopra em suas narinas, e nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então você precisa se encontrar se você perdeu a sua identidade. Quem é o Adonisedeque que tem roubado a tua identidade? Muitas das vezes as peninas da vida nos roubam a nossa identidade. Muitas das vezes as percas, as depressões, as opressões nos roubam a nossa identidade, o nosso equilíbrio cristão. E nós ficamos tutubiando em muitas coisas, em muitas meditações, Edivone, que nos leva a coisas vãs, momentâneas, que de nada temos proveito. Porque, queridos, o que me transformou foi isto aqui. Não tenho vergonha do meu passado, porque eu vejo Cristo presente na minha vida. Outrora nessa ilhinha eu vendi droga. Outrora nessa ilhinha eu usei droga. Tive alguns lados da vida. Hoje eu sou embriagada por Jesus. Hoje eu sou apaixonada por Jesus. O meu vício é Jesus. Eu respiro Deus, porque é dele o fôlego que tenho. Eu não posso respirar outro. Eu não posso viver por outro e nem para outro Deus. Então toda a minha meditação eu busco aqui, porque esse é o verdadeiro equilíbrio. Porque se isso aqui não me transformar, nenhum outro pode. Nenhum outro pode te transformar senão Jesus. E está aqui a palavra. E olhando para tudo isso, nós vemos que as percas, este filho pródigo, ele se perdeu, começou a se perder dentro de casa. A dracma foi perdida dentro de casa. A ovelha estava ali no rebanho quando ela se perdeu. Principalmente nós mulheres. Muitas das vezes, pela fadiga do dia a dia, nós temos nos perdido dentro do lar. Muitas das vezes, nós temos nos perdido dentro de casa, no celular. Nós passamos horas e horas e horas no celular. E a esposa está ali vazia, esperando um ato de carinho ou apenas conversar. Mulher gosta de falar, verdade, mulheres? Falar. Eu quero dar uma dica para você. Eu era proibida de falar. Na minha infância inteira, eu não tinha o direito de falar.
Era apenas de ouvir e fazer e obedecer. Quando eu descobri que com Jesus eu posso falar a qualquer hora, e o tanto que eu puder e quiser, os céus que me aguente. Mulher, homem de Deus, não perca um tempo falando no WhatsApp. Não perca o tempo falando e expondo nas redes sociais. Não perca um tempo fazendo tantos gabinetes, não é que seja errado, mas não perca um tempo fazendo tantos gabinetes, enchendo o ouvido dos pastores e muitas das vezes vocês se desgastando. Vá lá. Vai lá onde Jesus, conta tudo para Ele, fala tudo para Ele, queixa tudo para Ele, derrama tudo nele. Porque Ele diz, olha, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades e vossas angústias. Lança sobre Ele. Você já fez isso? Você sabia disso? Que Jesus, Ele te convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Quantas das vezes nós estamos cansados, irmã Ana? Cansado de lutar o dia a dia, cansado de bater na tecla com os maridos teimosos, birrentos que são, cabeça dura. A gente está dizendo, é por aqui, eles estão dizendo, vai. Aí quando eles batem lá no muro, aí eles voltam, eles dizem, minha esposa, realmente tu tinha razão. O meu esposo que eu diga. E os outros demais eu tenho certeza. Homem só muda de nome e endereço. Então, nós podemos entender, com tudo isso, que você tem um amigo verdadeiro, que você tem alguém que está em todo o tempo te ouvindo. E quando nós olhamos, quando eu vi para essa passagem, hoje é o Dia Internacional da Família, é isso? Observe que essa mulher, ela apressadamente, ela foi procurar a sua dracma perdida. E ela não foi apenas procurar, ela acendeu a candeia. A palavra do Senhor diz que Ele é luz para os nossos pés. Ele é luz. Então aquela mulher, com certeza, ela vai de encontro a Jesus. E ela então acende a sua luz. Porque muitas das vezes o orgulho do homem, ele não quer acender a luz, ele não quer chamar Deus, ele não quer chamar Jesus para a situação. E ele diz, não, aqui eu posso resolver, aqui eu posso fazer, eu estou vendo. E aquela mulher, com toda humildade, ela acende a luz. Ela tira a sujeira, porque ela diz que ela varre a casa. Ela tira tudo do lugar, ela varre a casa. E então ela encontra a sua dracma. E eu me lembrei que há algum tempo atrás eu li uma história de Davi. Quando Davi sai para a guerra e fica a sua família, uma das suas famílias. E quando ele volta da guerra, toda a sua família foi sequestrada. Então Davi foi lamentar, chorar amargamente para ter de volta a sua família. Quantas das vezes nós estamos em meio a tantas guerras, nós lutamos por tantas coisas e esquecemos da nossa família, pastor Juarez. Estamos esquecendo da nossa casa. Se eu não sei cuidar bem da minha casa, eu sou maldito e vivo contra a fé. Eu estou sem fé se eu não sei cuidar da minha casa. Eu não sei se o pastor Juarez vai lembrar disso, mas algum tempo atrás, eu aqui na casa do São Francisco, as mulheres fizeram um fim de tarde lá em casa. E entrou pela noite e convidaram ele. Ele disse que ele não iria porque ele estava cheio de trabalho. Ele ficou no laboratório teimando. E ficou. E depois, no meio já do trabalho, ele chegou lá chorando e disse que ele não tinha resistido porque o Senhor mandou ele levar uma mensagem. E a mensagem era que todos os meus filhos estariam comigo. Que até os do coração chegariam, que o lugar teria que se alargar. Eu estava ali no momento do louvor, eu olhei para Paulo, olhei para Valmilson, olhei para Arlete, olhei para Cristiane, eu olhei para Maíra. Uau, ainda está faltando, mas está começando a se cumprir. Você sabe por quê? Porque eu acredito nas promessas. Eu não deixo os Adonis e os Bezeques roubar a minha identidade, as minhas promessas.
Hoje a igreja tem permitido, ela tem deixado a promessa ser roubada. Tem perdido as suas identidades. Quantas das vezes nós estamos anos dentro da igreja? Olha, eu venho para a igreja, eu estou vindo para o culto, eu estou cantando, eu estou tocando, eu estou atendendo dentro da igreja. Mas a igreja não está mais dentro de mim. Eu já não tenho mais a minha identidade cristã. E quando alguém se levanta, quando uma irmãzinha ou irmãozinho se levanta, a outra, que é a fábula ali do vagalume e a serpente, ela quer apagar. Por quê? Por que, Cris? Por que fulana quer aparecer quando ela vai um monte de gente? Sabe por quê? Porque ela aparece lá nos pés de Jesus, chorando, clamando com humildade, e você não. Como que você quer aparecer aí se você não aparece lá no secreto com Deus? Como? Não pode. Sem luz, ninguém te vê. Sem Jesus, você está em trevas. Sem luz, ninguém te vê. Eu não preciso, Silvia, ter a luz do outro, porque a luz dele resplandece para mim e para você. É a mesma medida. E essa mulher apressadamente, ela busca. E percas nos traz desespero. Perca nos tira a paz. Perca nos tira o sossego. A perca nos tira a paciência. Eu que o diga. Hoje eu lembrei do meu primogênito quando eu sepultei. Acho que a Maíra se lembra, ela foi me ver. O choque de receber o corpo do meu filho foi tão grande que eu fiquei tão inchada que eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia andar. Eu fiquei revoltada. Eu não queria que ninguém nem falasse comigo. Eu cerrei a minha porta e não aceitava visitas. Porque qualquer um que se chegasse para falar comigo, eu o odiava. A perca te traz impaciência. A perca te traz falta de paz. A perca te traz revolta. A perca te traz orgulho. São itens que te afastam de Deus. São itens que você começa a perder a sua identidade. São itens que você começa a perder o seu equilíbrio. Mas quando eu consigo encontrar a minha dracma, quando eu consigo encontrar a minha paz, eu consigo amar Antônia. Porque eu não vejo os defeitos da Antônia. Eu não vejo os defeitos do Ramon. Eu vejo o meu próximo, a minha semelhança. Eu preciso focar nele com amor. Porque se não for assim, o Senhor diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu quero ser amado por Jesus se eu não sei suportar o meu próximo com os defeitos que ele tem? E como Jesus me suporta? E como você me suporta com os meus defeitos? Não, eu quero amar aquele bonzinho. Eu quero amar aquela certinha. Mas isso não quer dizer que você que está torto, eu que estou torta, não temos que nos endireitar. A palavra do Senhor diz que o caminho, Jesus ele é o caminho. E a porta do céu ela é estreita, e ela não tem curva não, viu, queridos? Ela é estreitinha. Nós precisamos deixar as bagagens. Nós precisamos deixar a bagagem do orgulho. Nós precisamos deixar a bagagem da altivez, da nossa falta de caráter. Nós precisamos deixar Jesus reconstruir o nosso caráter. Eu lembro-me, eu tenho que falar de mim. Eu lembro-me que quando eu me encontrei com Jesus e Jesus me aceitou, por causa de muitas coisas da vida a qual me ofereceram, as maldades, a perversidade do homem, então ficou alguns distúrbios em mim, algumas coisinhas, algumas mazelas, que veio ser ajustada quando eu me encontrei com Jesus.
depois do processo da identidade. E isso me causou uma depressão profunda. Eu fui tratada no hospital de loucos chamado Farina. Eu tomava medicações, tem testemunhas vivas aqui. Eu tomava tantas medicações que não solucionava o caso. Então eu fui para uma junta médica para eles me despacharem, porque nenhuma medicação solucionava a depressão. Os quadros que eu tinha eram terríveis. E ficou apenas um médico. Ele bem escurinho, mais do que eu. E aí ele olhou para mim nos meus olhos, e eu tão revoltada, com aquela sacola imensa de remédios. O meu esposo ficou lá fora. E aí ele disse para mim: Maria, a tua solução é Deus. Eu já tinha confessado ao Senhor, mas ainda não tinha tido o encontro pessoal da identidade. E eu voltei para casa muito revoltada. O meu esposo segurava na minha mão, eu com a sacola de remédio, porque tudo que eu queria era que eu me matasse. Eu precisava me jogar debaixo de um carro. Eu precisava que uma moto me atropelasse e fosse fatal. Eu necessitava daquilo naquele momento, porque eu não tinha mais uma identidade. E os distúrbios de caráter, tantas outras coisas me perturbavam, me consumiam, me roubavam a minha paz, a minha paciência, o meu equilíbrio. E naquela noite, eu chego em casa, aquele final de tarde, era as 5 da tarde. Eu fui para a janela do meu quarto, na minha primeira casinha, era uma kitnet. E de lá nós olhávamos o Yacht Club, e a maré estava cheia, o sol estava se pondo, e havia os barquinhos balançando. E eu joguei a sacola assim no chão, me debrucei na janela, e eu chorava e gritava, e botava o lençol na boca para poder gritar. E ali o Senhor perguntou assim para mim: tu sabes para onde este mar vai, essa água vai? Eu achava que eu estava ficando louca, porque de verdade eu era tratada como louca. E eu não dei ouvido, eu só chorei. Aí eu gritei. E novamente o Senhor me perguntou, e Ele disse: tu sabes para onde esse sol vai e de onde ele vem? E aí eu vi que era Deus falando comigo. Eu disse para o Senhor que não. E ali começou um grande diálogo. E ali eu comecei a chorar e dizer para o Senhor que as pessoas começaram a me molestar. Eu não lembro quando, porque eu era muito criança, muito pequena. E eu não podia falar para ninguém, porque ninguém ia acreditar. E isso era muito vergonhoso para mim. E eu tinha muitos traumas. Eu adquiri uma maneira de os meus abusadores não me abusarem tanto. Eu ficava acordada. Por isso é um dos fatores que eu tenho dificuldades para dormir. Quem me conhece sabe. Porque foi uma forma de eu me defender. Então eu ficava acordada. E a maioria das vezes eu era babá. Então às vezes eu até acordava a criança, para a criança chorar, para que o abusador não viesse. E eu falando ali para o Senhor, e tantas das vezes eu com 8 anos eu tinha que lavar uma pilha de louça, subia num gradeado de refrigerante, porque eu era muito pequenininha. Então eu não chegava na pia. E como eu não dava conta de lavar as louças todas, eu apanhava às vezes às 9 da noite. E aquilo ali causou muita revolta, muito trauma. Por que minha família me deu? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque tudo de mal aconteceu comigo. Por quê? Porque eu era coitadinha. Eu era a sofrida. Eu era a abandonada, a rejeitada. Mentira do diabo. Tudo mentira, porque ele estava roubando a minha identidade. Ele estava me roubando o meu equilíbrio. Mas naquele dia o Senhor disse para mim: te olha no espelho. Eu vi a mulher mais bonita naquele lugar. Eu vi a mulher mais bonita e perfeita naquele espelho. Por isso, não me critique quando eu digo para você que eu sou a mulher mais linda, porque quem me disse isso foi o meu dono. Por isso ninguém me rouba esse direito de eu dizer que eu sou a mulher mais bonita. E no meu corpo não há defeito. Se há, é porque o meu Criador quis. E eu sou satisfeita com eles. Sou muito satisfeita. Talvez eu seja a mulher mais feliz.
Porque eu olho para trás e debaixo do sangue de Jesus eu suportei tudo que suportei, porque o Senhor estava comigo. Eu nunca estive só. Você nunca está só. Porque se o Senhor nos deixar um milésimo de tempo só, nós somos consumidos, porque nada segura um ser nessa terra senão o próprio Criador. Está aqui o meu esposo de testemunho e as minhas filhas. Naquela tarde, eu me encontrei a minha identidade. Naquela tarde, eu tenho 2 nomes, porque eu tenho 2 famílias. E até um tempo eu não sabia por que eu tenho 2 nomes. Eu descobri, está com 1 ano que eu descobri por que eu tenho 2 nomes. E nem eu sabia. Muitas das vezes as pessoas me criticavam e diziam que é porque eu tinha vergonha do meu outro nome. Nada disso. Tudo há um propósito. Tudo há um propósito. Naquela tarde, queridos, eu descobri que eu sou mais semelhança de Cristo. Naquela tarde, eu descobri que tudo eu posso naquele que me fortalece. Naquela tarde, eu descobri que nenhum ser pode me arremessar para baixo. Porque quando Cristo me aceitou, eu era cauda, agora eu sou cabeça. Tudo mentira do diabo quando diz que você não vale nada. Tudo mentira do diabo quando ele diz que você já está derrotada, que você já está vencida. Ele está apenas tentando roubar a tua identidade. E aquela mulher, observem que todas as parábolas, no final, a alegria de encontrar aquilo que lhe foi perdido, aquilo que lhe foi tirado, aquilo que lhe foi roubado. A partir daquele dia, está aqui o meu esposo e o pastor Juarez Júnior, que me conhece um pouco. Ainda que eu esteja chorando, mas eu estou alegre. Eu sempre tenho um sorriso. Você sabe por quê? Porque eu descobri que a minha alegria não é por circunstância, não é pelo momento que eu estou vivendo, não é pela passagem do vento forte da tempestade. Eu estou na tempestade, sim, mas o meu Criador está nela comigo. E a palavra do Senhor diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Problema dela, porque o meu é Jesus, é a minha solução. Então, mesmo quando eu estou chorando, no livro de Apocalipse diz que Ele vai enxugar dos meus olhos, dos teus olhos, todas as lágrimas. Então, não te atormente por dia mal. Não te foque pelas lágrimas. Não te sufoca pela dor. Não te anule pelos fracassos. Faz parte da vida. Já pensou? Se nós nunca tivéssemos perdido, pastor Juarez Júnior? Já pensou se nós nunca tivéssemos ganhado? Imaginem. E o que eu posso entender com tudo isso é que lá no livro de Jeremias, verso 29, estou crescendo, nos conta que o Senhor, Ele tem pensamentos de paz e não de guerra ao nosso respeito. Então não te incomodes com as guerras ao teu lado. Foca no Senhor da paz em meia guerra. Observe que no meio dessa pandemia, muitas pessoas perderam a sua identidade, porque se focaram na pandemia. Ai, é o Covid. Ai, é tantas coisas. Muitos disseram, usa máscara porque tem medo. Não, porque eu sou obediente, é diferente. Quem obedece, prospera. Quem obedece, cresce. Obediência. Observem que essa mulher, que esse pastor, quando ele acha sua ovelha, ele se alegra. E regozija-se com a sua ovelha nos ombros. Esta mulher, quando ela acha sua dracma, ela chama a todos, venham se alegrar comigo, porque aquilo que eu havia perdido, eu encontrei. A alegria pública. Você sabe o que é isso? Igreja que precisa saber que você tem uma identidade cristã. Enquanto o mundo está aí fora desesperado, você é esperança do mundo. Você não tem que estar na fila do hospital. Ah, meu Deus, por que fulano, por que isso? Por que quem morreu, quem viveu? Se desceu a cova, é o dono da vida quem me ordena. É tempo de ajustes.
É tempo de ajuste com Deus e o homem. Ninguém vai à sepultura sem que o dono da vida tenha ordenado. Porque Deus, ele não dá o controle para ninguém. Deus nunca perdeu o controle. Eu e você nunca tivemos controle de nada. Observe que se você não tiver esses 2 dedos, você não tem equilíbrio no corpo. Imagine, você vai ter controle de alguma coisa, querido. Quem somos nós? É a criatura querendo ser mais do que o Criador. Enquanto este mundo está triste, depressivo, cabisbaixo, por causa da situação financeira, você deve dizer: ei, eu sirvo um Deus dono do ouro e da prata. Aquele povo lá no deserto, eles foram supridos a necessidade, até do calor, do frio da noite, da escuridão da noite e do sol causticante durante o dia. Se você ler a história, diz que as sandálias dos pés deles não se acabavam. Por que nós temos que nos lamentar em meio a uma pandemia? Falta de identidade. Identidade cristã, porque a Bíblia me diz isso. Você sabe qual é a diferença de quem vive a palavra e de quem não vive? É porque para tudo eu tenho uma resposta aqui. E quem não vive a palavra vive alheios, tutubiando por muitas coisas. Porque não tem convicção de nada, porque não conhece nada do seu mestre. Então anda com as suas mentes vazias. Observe que quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos a falta de paz, a falta de paciência, a falta de amor, porque as percas nos traz tudo isso. Mas quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para os textos bíblicos que o Senhor deixa para nós, nós encontramos que a esperança é uma atitude. A esperança, ela é uma atitude. Observe que aquele filho pródigo, ele teve uma atitude. Vou me levantar e vou até o meu pai. Atitude. Quantas das vezes nós queremos muitas coisas, mas eu estou como uma música de Raul Seixas, sentado numa cadeira com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Ou então que alguém venha voltar em mim. Que isso? Cadê a sua expectativa? Cadê a sua disposição? Aí eu volto novamente. Sabe por que a irmãzinha lá aparece? E quando ela vai ali, um rebanhinho atrás dela, porque ela comparece lá no palco onde muitos não querem ir, o palco da oração, o palco da intercessão, é onde você chora sozinho, é onde você se derrama sozinho, é onde você busca sozinho, é onde você se encontra com aquele que nunca te deixou sozinho, que nunca nos deixou só. Você sabe por que eu nunca vou perder essa alegria? Posso estar onde estiver, porque a palavra do Senhor diz que Ele não me deixou órfã. Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei um Consolador. Então não importa quantas lágrimas você e eu choramos, importa que você se lembre que você tem um Consolador. Lembra, igreja, que você tem um Consolador. Lembra-te da tua família. Quando Davi volta para casa, que ele olha para a sua casa: cadê a minha família? Cadê os meus tesouros? E então ele vai lamentar, vai chorar. Mas ele não fica só lamentando e chorando, ele vai à guerra, ele vai buscar aquilo que é seu. Quantas das vezes nós desistimos da nossa família porque nós estamos cansados? Eu estou cansada. Eu estou cansada porque não houve conselho, eu estou cansada por isso. Algumas vezes eu quis dizer isso como mãe. Quantas das vezes eu tive que acompanhar o meu filho. A última vez ele puxou 6 anos de penitenciária. Você sabe o que é uma mãe ter um filho presidiário?
ela viver presidiária junto com Ele, porque ela dorme pensando nele, ela acorda pensando nele, ela come pensando nele, ela anda pensando nele. Eu vivi muitas das vezes assim com meu filho, mas eu nunca o abandonei. Quantas das vezes nós como igreja, o pecado vem, nos rouba, nos dá as rasteiras, nos tira a nossa identidade. Eu quero lembrar a você, olhando para a Bíblia novamente, eu lembro-me da história de Esaú e Jacó. Porque ele estava com fome, faminto, deu a primogenitura dele. Quantas das vezes o pecado vem, nós estamos famintos pelo sexo, famintos pela bebida, famintos por tantas coisas, e aí eu deixo a minha bênção, eu deixo Jesus um pouquinho aqui de lado. Eu quero te dizer que o momento não vale mais do que a tua bênção. E aí eu lembro-me da história de Nabote. Nabote tinha uma vinha, e Acabe então deseja ardentemente aquela vinha com Jezabel. Olha só, às vezes nós preferimos entregar do que morrer com aquela herança. Jesus, quando ele morre na cruz, por mim e por você, ele está dizendo: olha, eu estou conquistando uma herança para ti, incorruptível. Se tu quiseres abandonar, mas eu já paguei, está pago, é tua. Eu quero dizer para você que eu agarrei a minha bênção com garras e dentes. Doa o que doer, eu estou com ela, com as garras e os dentes. Estou cerrado, porque é algo de real que eu descobri. A única coisa real que o homem pode ter é a sua salvação em Cristo Jesus. Porque se o homem constrói o prédio mais luxuoso, ele pode desabar a qualquer hora. Ele compra um carro que é não sei quantos milhões, tem uma batida, ele fica apenas um ferro velho. Ele tem um celular de não sei quantos milhões, se quebra, cai na água, acabou-se, já elas. Mas a sua salvação, essa ninguém toma, essa ninguém destrói, nenhum outro. Porque Jesus, ele ganhou na cruz do Calvário com preço de sangue. Tudo tem que ser pago. Se você vai no supermercado, você tem que pagar. Se você vai numa loja, você tem que pagar. Se você vai viajar, você tem que pagar. Para você viajar para o céu, eu quero dizer para você que Jesus já pagou. O que é que está faltando para você encontrar a sua identidade? O que é que está faltando para você encontrar esse passaporte e ver que a tua identidade está lá? E dizer: olha, eu vou para lá, porque lá nada vai se corromper, porque lá nada vai se acabar. Quando muitas das vezes eu estou ali no meu deserto, jardim tropical, muitas das vezes nós somos privados de algumas coisas. Teve época que eu não tinha dinheiro nem para passagem, e aí Ramonzinho foi usado por Deus e me dava o cartão para pagar passagem, para me ter que muitas das vezes sair de casa, ir para o médico, ir para algum lugar, porque nós não tínhamos o transporte para passagem. E aí às vezes eu queria chorar e murmurar, e eu dizia assim: não, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Para fazer a obra eu não preciso de tantas regalias, eu não preciso ser coberta de regalias, eu preciso apenas da cobertura espiritual do Senhor. Eu preciso apenas me cobrir de humildade, reconhecer que o meu Senhor não me abandona. Essa é a maior riqueza. Por que nós queremos acumular riquezas aqui? Observe que aquela mulher, ela foi em busca da dracma, porque ela ficasse aquela moeda era um ato de vergonha, de vexame para ela, de humilhação. Você ficar sem a sua identidade, sem o seu caráter cristão, é humilhação. Isso você deve se lembrar. Isso é humilhante para mim e para você como igreja de Cristo nessa terra. Nós precisamos entender que nós estamos nos últimos tempos e você não vai subir sem a sua identidade real, a sua identidade cristã. O que é que está roubando a tua bênção, a tua primogenitura? O que é? São os desejos carnais? É porque uma irmã venceu e você não? É porque um irmão, ele adquiriu e você não? Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Eu só preciso de Jesus.
Você só precisa de Jesus. Você só precisa descer aos pés do oleiro. Você só precisa reconhecer que você perdeu a sua identidade, que você deixou muitas das vezes o seu inimigo sequestrar aquilo que era seu. Davi ardentemente vai buscar o que é seu. Essa mulher da dracma ardentemente ela vai procurar, ela vai tirar a sujeira. Nós precisamos tirar as sujeiras de dentro do nosso coração, o orgulho. Nós precisamos tirar a altivez, nós precisamos tirar a soberba. Amar ao próximo e reconhecer que a Jennifer ela está mais alta que eu. Eu sempre preciso ver que alguém está mais alto que eu. Eu preciso entender que eu não sou maior e nem menor do que a Silvia. Nós temos a mesma medida, porque se nós olharmos lá para o livro de Gênesis, ele diz que ele pegou o homem do pó da terra, soprando nas narinas. Ele não disse que um ele fez do barro, o outro ele fez da argila, o outro ele fez do ouro. Não, ele fez apenas do barro. E ele soprou nas narinas, com uma medida, o sopro de Deus. É o que eu e você somos. Sopro, pó. Sopro e pó. Por que a porfia? Observem que quando um jogador ou um corredor, ele vai ali correr, ele vai jogar, ele fica o tempo inteiro querendo passar o seu adversário para trás, fazer algo para dar rasteira, as peninas da vida. Mas entenda uma coisa, a sua medida já está lá. Já está lá a sua medida. Você não precisa invejar. Observe que a palavra diz que nós somos imitadores de Cristo. Mas hoje eu estava vendo um noticiário de uma mulher, uma modelo, que ela se transformou de 180 mil para parecer com a Barbie. Que negócio é esse? Que falta de identidade. Que falta de amor próprio. Ah, porque agora a Antônia se veste assim, eu vou querer me vestir igual a ela. Pare com essa inveja. Pare com essa porfia. Você não precisa da porfia. Você não precisa ter inveja. O teu Criador te deu a mesma medida. Você vai ter aquilo que é seu. Eu vou ter, Edivone, aquilo que é meu. Eu gostaria de ser mais alta. Mas, se eu fosse mais alta, talvez o potencial de Deus não seria tanto. Então deixa eu baixinho assim, estou plenamente satisfeita com a minha estatura. E eu olho, eita mulher linda que sou. E eu tive vendo que eu tenho medo de uma coisa, das rugas. Mas eu estava olhando para o rosto da minha mãe biológica. Já tem algumas rugas. E sabe o que eu vi em tudo aquilo? A história de vida da minha mãe. As linhas de expressões da história de vida dela. Mas mesmo assim eu continuo tendo medo das rugas. Eu acho que não vai ficar legal para mim as rugas. Então, não deixe que os Adoni-Bezek te mutile. Não deixe, não perca o seu equilíbrio dentro do seu lar. E se perder, procure até achar. Acende a candeia, varre, tira toda a sujeira, tira o orgulho, tira a soberba. Mas não abra mão. Porque Nabote, ele preferiu morrer do que abrir mão da sua herança. Quantas das vezes nós estamos abrindo mão da nossa herança? Porque nós não queremos lutar. Porque nós já estamos cansados. Você sabe por que você está cansado? Porque você ainda não compreendeu que a força não vem de ti. Sabe por que você está desequilibrado? Porque você ainda não conseguiu entender que a sua identidade está sendo roubada. E eu estava vendo meu esposo, ele está com um probleminha na mão. E um dos dedos é exatamente o polegar. Ele quase não pode pegar nada, quase não pode fazer nada. Quando nós perdemos a nossa identidade, nós não conseguimos fazer muita coisa com equilíbrio, com normalidade. Porque nós estamos, sabe, alheios. Estamos aéreo, como diz o ditado.
que nessa noite nós possamos entender que a nossa identidade é uma conquista e é uma disposição de nos colocarmos para que o Senhor venha nos usar. Nós somos todos iguais. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Nós temos as nossas diferenças físicas, mas todos nós somos iguais diante do Senhor. E quando eu estava estudando esse texto, eu fui para os outros textos e eu pude ver que amar as pessoas é um ato de atitude. Jesus, ele teve a atitude, escolha de nos amar. Ele nos escolheu nos amar. E eu olho para a Cristiane, eu olho para a Idaiane, eu olho para a Arlete, eu olho para as minhas filhas, e aí eu vou olhando e cada uma delas é uma forma diferente de ser. Elas são diferentes demais, elas têm atitudes diferentes, por mais que muitas das vezes eu tente inculcar nelas que é assim, e aí eu vejo que elas não podem ser assim, porque elas são seres individuais. E aí nós precisamos entender que não há amor diferente, mas há formas de amar diferente. Eu preciso demonstrar o meu amor de forma diferente para Maíra, porque Maíra é diferente de Arlete. Eu preciso demonstrar a minha forma de amar a Cristiane, porque ela é diferente das outras. Eu preciso expressar a minha forma de amar a cada um, porque cada um é diferente. Porque é assim que o Senhor faz. Às vezes nós dizemos, o Senhor ama mais fulano do que eu. Ama não, é porque você é diferente dele. Atitude. Eu preciso ter atitude de amar o meu próximo, independente do que ele faça, independente de onde ele está. Porque o Senhor faz isso comigo e com você. Independente de onde eu esteja, o que eu estou fazendo, o Senhor não deixa de me amar. E por que nós lançamos, Vinícius, as pessoas na condenação? A palavra não diz que nós não podemos julgar. Ele diz que nós não podemos condenar. Mas julgar eu posso sim. Os atos. E amar as pessoas é isso. E para mim ter esse pensamento de paz a respeito do meu próximo, eu preciso entender que as circunstâncias tranquilas, nem muitas das vezes ela vai me trazer paz. Às vezes eu estou num lugar silencioso, tranquilo. Nós olhamos para as pessoas que moram nos seus palácios. Eles estão ali, tranquilos, entre aspas, com tudo ao seu redor, mas eles não têm paz. Então o que vai te proporcionar a paz não é o lugar onde você vai estar. Não é as pessoas que você vai estar. É aqui dentro. É como você busca. É como você ver a paz, da forma que você quer encontrá-la. Eu posso encontrar a paz em meio à guerra. Eu posso encontrar a paz em meio às necessidades. Porque Jesus, ele é a minha paz. Eu preciso expressar isso para o mundo. Amor ao próximo, lá em Filipenses 2, e o verso 5 e diante. Amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Eu preciso amar. Eu preciso amar. Eu preciso ser humilde. Observe que aquela mulher, ela perde a dracma. E quando ela acha, ela chama suas amigas. Ela conta para elas que ela tinha perdido. Mas ela chama para se alegrar com ela. As minhas percas, eu preciso ser humilde. Quando eu reconhecer que eu perdi, o que eu estou perdendo, eu preciso ser humilde para reconhecer isso. Muitas das vezes nós estamos perdendo a nossa família. Nós estamos perdendo, nós como líderes, perdendo as nossas ovelhas. Porque elas não emitem o som. Eu preciso ter essa percepção. Porque a moeda não emitia som. A ovelha sim, ela estava ali, emitindo som para o seu pastor. O filho pródigo, ele teve uma atitude, mas a moeda não. E quantas das vezes nós como líderes, nós precisamos entender que há aquelas ovelhinhas problemáticas, às vezes dá vontade de a gente só dar no cajado. Mas a gente não pode só dar o cajado nela. Tem que passar também o bálsamo. Porque uma das coisas, igreja, para nós que somos líderes, a igreja está ferida.
Tem muita igreja ferida. E os pastores, nós que cuidamos, precisamos ter essa percepção que há ovelhas que elas não vão emitir o som, mas a alma está gritando, e eu preciso ter essa percepção, essa sensibilidade espiritual, essa humildade de chegar até lá essa ovelha e resgatá-la, tirar a sujeira, tirar o orgulho de mim e ir em busca dessa ovelha que está perdida, porque ela está ferida, porque ela está sangrando, ela está ali no cantinho dela, o orgulho dela também não deixa, e o meu também não deixa eu ir buscar essa ovelha. E as ovelhas dispersas, feridas, porque muitas das vezes ela ainda não foi tratada, e nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Eu preciso ter essa paz, porque a partir do momento que eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com a Edivone, eu tenho paz com o Wilton, eu tenho paz com o Vinícius, eu tenho paz, porque independente do que eles fazem, do que eles são, eu consigo olhar para eles com amor. E aí eu tenho paz quando eu amo o meu próximo. Eu tenho paz quando eu amo o meu próximo, independente de como eles estão. E interessante que esse resgate de Jesus, esse resgate, todo resgate tem um preço. Você resgatar aquilo que lhe foi roubado, aquilo que lhe foi perdido, tem um desgaste físico, tem um desgaste emocional, tem um desgaste mental. E muitas das vezes nós não queremos lutar para tomar de volta aquilo que se perdeu, porque nós não queremos passar por esse desgaste, porque nós já estamos cansados. Basta, porque fulano é problemático, já chego, já lutei demais. Ei, Jesus, desiste então dele, desiste de mim então, porque eu sou também problemática, eu sou também difícil. É a medida. Deus, Ele é um Deus de justiça, e nós como igreja devemos andar em justiça. Eu não posso ser injusto. Quantos estão roubando a casa do Senhor, estão roubando ovelhas com injustiça? E nós servimos um Deus de justiça, e nós precisamos andar em justiça e retidão. Nós precisamos, porque há um tempo de injustiça, há um tempo de percas, há um tempo de orgulho, há um tempo de maldade, há um tempo de muita soberba, há um tempo de tanta altivez, aonde eu quero, onde eu posso, onde é meu. Nós não temos nada, nós não somos nada a não ser servo. E muito interessante, voltando lá para o texto dos pés, por que ele cortava também os dedos dos pés? Não era só porque ele perdia o equilíbrio, é porque quem andava descalço era escravos. Quando alguém estava descalço era um sinal de escravo, de escravidão. Quantas das vezes a igreja de Cristo já está sem as suas sandálias, mais escravo do pecado do que servos do Senhor? Faça uma análise na sua vida. Paulo, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Muitas das vezes, querido, nós queremos buscar a nossa transformação em muitos livros. Não é errado. Eu estou lendo agora um livro de Max Lucado, Dias Melhores Vilão, tremendo, muito tremendo. Mas nós nos apoiamos neles. Nós nos apoiamos nos equilíbrios que o homem coloca para nós. Que equilíbrio que o homem vai nos dar, querido? Se ele tem a mesma medida que eu tenho. O seu equilíbrio, o meu equilíbrio é Jesus. Busque na palavra o seu equilíbrio. Calce-se da preparação do evangelho, do Espírito da paz. Ele disse que ele deu a paz, não como o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. A fé. Observe que aquela mulher, ela buscou com fé. Ela buscou com fé, ela procurou, ela acendeu, ela varreu. Ela sabia que ela ia encontrar, estava ali perdida dentro de casa. Os nossos valores familiares têm sido perdidos dentro de casa. Porque muitas das vezes eu estou irada. Porque muitas das vezes eu estou revoltado. Porque muitas das vezes eu estou machucada. E eu acabo machucando. Nós estamos perdendo os nossos valores dentro de casa. Filhos que não honram mais os seus pais. Que pais não honram mais os seus filhos. Que não tiram tempo para suas esposas, para os seus filhos. Tira tempo para atender todo mundo, para fazer para todo mundo. Menos para dar apenas uma voltinha ali. Apenas uma voltinha com a sua família. Eu quero novamente lembrar você. O momento não é maior que a sua bênção. O momento não é maior que a sua herança. A sua identidade é Cristo. O seu equilíbrio é Cristo.
Para você encontrar o que foi perdido, você só encontra com a luz de Cristo. Ele é a luz. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Há aí uns que falam que há os caçadores de Deus e os faladores de Deus. Falam tanto de Deus, mas não vivem o próprio Deus, não vivem nada de Deus. Falam muito de Deus. Pregadores que pregam a palavra, mas não têm compromisso com a palavra. Pregadores que pregam o evangelho por barganha. Pregadores que pregam apenas o ter, mas não pregam o ser da transformação que é Jesus. Pregadores que vivem pregando dias melhores. Que dias melhores sem Jesus? Que dias melhores sem identidade? Que dias melhores sem caráter cristão? Que dias melhores? Que dias melhores? Você não tem o equilíbrio da palavra. Você não conhece a palavra. Que dias melhores? Quem você está anunciando? Que possamos insistir em perseverar em conhecer a Cristo. Eu olho para meio a tudo isso e nós vemos que para mim e você estarmos hoje livres, foi preciso um preço. Alguém teve que pagar, esse alguém foi Jesus e foi preço de sangue. Aquela mulher pagou um preço. O filho pródigo pagou um preço. O pastor pagou o preço de buscar a ovelha, de procurar, de caminhar, e muitas das vezes em pedregais. E você? Qual o preço que tu estás pagando pela tua família? Qual o preço que você está dando por você mesmo? Porque muitas das vezes nós fazemos tudo para os outros, menos para nós mesmos. Porque nós não oramos por nós. Nós não choramos por nós. Nós não louvamos para que a nossa alma se alegre. Quando Davi ele diz: ó minha alma, aquieta-te. Aquieta-te, porque nós ainda louvaremos. Quando a minha alma está perturbada, eu digo para o meu esposo: fica com o menino. Se alguém chegar, eu não estou. Se celular tocar, pegue aqui, desliga aqui, eu não estou. Eu preciso correr para o meu secreto. E ali eu tenho uma conversa sincera com a minha alma. Porque ela precisa ser lembrada que nós ainda contemplaremos o nosso Criador e nós iremos louvá-lo. Se você anda com a sua alma inquieta, se você anda perturbado, angustiado, aflito, depressivo, vai ter uma conversa com o teu Criador e diz para a tua alma. Lembra ela que nós ainda louvaremos. Sabe, igreja, a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Jesus é a nossa esperança. A tua fé está em quê? Em quem está a tua fé? Sabe por que muitas das vezes nós nos decepcionamos com o homem? Porque nós colocamos a nossa fé no homem. Quem é que tu serve? É o homem. Quem é que vai te salvar? É o homem. Tu vai para o céu com quem? É com o homem. Há umas trocas de valores. Eu amo os meus pastores. Eu o honro, ou eu tento honrá-los. Mas eles não são o meu espelho. Eles não são o meu porto seguro. O barco, para ele atracar, ele precisa de uma âncora e precisa do porto. Essa âncora é Jesus. O meu porto é o céu de glória, é Deus. Eu preciso entender isso. Nós, seres humanos, precisamos entender. Nosso porto seguro é Cristo. Ele não falha. Todo homem falha, mas Deus não falha. Por que nós botamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa expectativa no homem? Ele é tão falho quanto você. Eu prego e ensino as nossas ovelhas lá no Jardim Tropical, para elas não olharem para mim como a missionária que vai ajudar, que vai socorrer. Eis, quem te socorre é Jesus. Quem vai te ajudar é Jesus. Eu sou apenas o canal. Eu estou aqui apenas como advogado que leva a causa para o juiz. É apenas isso que eu sou. Eu não posso fazer nada além de interceder e chorar. E quando for para se alegrar, me alegrar. Queridos,
Esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero louvar a Deus, porque o Senhor me escolheu para estar nesse ministério. Há muitos anos o Senhor me fez a promessa, e eu estou aqui por causa da promessa. Eu estou nesse lugar por causa da promessa. Fé. Eu preciso acreditar nas promessas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, se o Senhor te faz promessa, se você não tem fé, de nada adianta. Eu preciso acreditar. Ah, querido, mas é difícil. Não é fácil. Se fosse fácil, não precisava ser fé. Porque fé é o firme fundamento daquelas coisas que você não vê, mas você espera. Eu preciso. Em meio a todas essas percas, peça para o Senhor gerar fé em você. Peça para o Senhor gerar expectativas, sonhos. Quantas pessoas estão vivendo sem sonhos, sem expectativas, sem entender por que está vivo, sem entender por que está de pé? Porque o Senhor tem um propósito. E quando o Senhor me fez a promessa desse lugar, Ele disse que Ele estava preparando um povo para cuidar de mim e eu cuidar deles. Eu sou muito bem cuidada no Ministério Vivendo em Cristo. Não é o Ministério Vivendo em Cristo, é Cristo em nós. Eu sou muito bem cuidada, porque é uma promessa. Nada pode ser perfeito, porque só há um perfeito. Eu não posso exigir perfeição dos meus líderes, porque eles são falhos, porque são seres humanos. Mas eu preciso aprender a valorizá-los, honrá-los e amá-los, independente das circunstâncias. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos deixarmos de investirmos valores, de fazermos troca por nada, como Esaú e Jacó. Nós precisamos, queridos. E quando eu recebi o convite, eu disse que não. Eu não queria, e aí o Senhor me lembrou da promessa. E eu disse, agora que eu vou, eu posso até não dar conta, mas eu vou. Eu posso até desmaiar, mas eu vou. Esses dias todos eu tive dor de barriga, eu tive dor do estômago, eu não saía do quarto quase. Sabe por quê? Porque quando eu olho para Davi, Davi era o menor da casa, mas o Senhor escolheu Davi. Para muitos que não sabem, eu sou semi-analfabeta, não tenho estudo, não sei nem escrever direito. Não sei escrever direito. São poucas palavras que eu sei escrever correta. Mas uma coisa eu aprendi com Jesus, que tudo que eu preciso Ele pode me dar. Tudo que me falta, se eu buscar nele, eu encontro. Então, não há limites para Deus. Não importa quem você é, não importa o teu passado. Importa é que você acredite na promessa. E eu estou aqui por causa da promessa. Quando eu olho, pastora Maíra, que eu tenho um rebanho Jardim Tropical, que eu tenho um ministério de louvor, não é fácil, são cabeçudos. Às vezes dá vontade da gente bater e tem que ser com ferro. Mas foi o ministério de louvor que o Senhor me deu, e eu os amo, e não abro mão deles no mundo espiritual. Não abro mão não quer dizer que eles possam ir daqui a um tempo para um outro lugar, porque eles não são meus, mas eu não abro mão no mundo espiritual, porque o Senhor entregou para mim. O Senhor entregou para mim, e eu não abro mão. E eu lembrei que quando o Senhor me deu a pastora Maíra para começar a cuidar, era bem novinha, feinha. Não, minha filha nunca foi feia, sempre foi linda. E às vezes, cabeça dura, e eu dizia, não, Senhor, já chega, eu estou cansada. E o Senhor dizia assim para mim, não desiste, porque eu vou botar ela em lugares altos, e lá tu vai estar ao lado dela. Todas as vezes que eu já vi Maíra em outros lugares, e muitas fases da vida dela, eu estou do lado. É a promessa. Eu não permiti que os Adoni-Bezek roubassem a minha identidade. Eu tenho uma identidade cristã. Eu tenho promessa. Eu sou filha da promessa. Eu tenho promessa. Eu sou filha da promessa. Eu vivo as promessas.
Eu vivo as promessas. E quando o Senhor disse para mim ali, naquela casa, que Ele iria cuidar de mim, foi quando nós tínhamos perdido todos os nossos bens, casas, carro, tudo. Nós não tínhamos dinheiro nem para comer, né, pastor Juarez Júnior? Nós passamos uma semana com a nossa energia cortada. E eu proibi o meu esposo de contar para o pastor, porque ele ligava e dizia assim: minha filha, está faltando alguma coisa? A luz está... Tá, pastor. E eu saía de casa porque a Arlete mais Valmilson ia todas as noites, só saía depois da janta. Então eu saía para eles não descobrirem que eu estava no escuro. Orgulho. Porque eu sempre trabalhei para ter, para me manter. O Senhor me ensinou, não foi, pastora Maíra? Me ensinou a depender. Eu estou vestida porque o Senhor me veste. Eu estava me perfumando e Paulo disse assim: vovó, que perfume. É Jesus que me deu, é importado. Eu nunca fui no lugar que aquele perfume, mas ele veio para mim, para o meu lugar. Eu vivo a promessa. Eu vivo a promessa. Eu estou calçada porque o Senhor me calçou. Eu vivo a promessa. Eu vivo a promessa. Então você não precisa invejar ninguém. Você não precisa imitar ninguém. Você é imitador de Cristo. Imite a Cristo. Seja humilde. Seja manso. Seja cheio. Viva a palavra. Que o Senhor vai acrescentar tudo que te falta. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, meu grande companheiro. Irmão Abreu é o meu companheiro. Eu disse ao pastor Erlon que quando todos, antes de todos chegarem, ele está. Quando todos vão, ele está. É o meu amigo. E Satanás, a dona Bezeque, tentou me roubar o meu casamento. Eu ia desistir do meu casamento, porque ele não queria que eu vivesse a melhor parte. Porque o meu esposo me ajuda a lavar, me ajuda a cozinhar, me ajuda a limpar a casa, me ajuda a cuidar da igreja, cuida de mim mais do que eu cuido dele. Olha o que Satanás quer tentar te roubar. Preste atenção. Preste atenção, quem está do teu lado, valoriza o que tu tem. Valorize o que é teu. Não olhe para o que é dos outros, porque o dos outros já tem dono. Deixa lá. Vai conquistar o que é seu. Satanás tentou roubar as minhas filhas, mas eu não abri mão delas, como não abro. Não abra mão daquilo que é seu. E eu louvo a Deus, porque o Senhor me deu esta oportunidade e a vida dos meus pastores. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem concedido eu e você para estarmos aqui nessa noite. Amém? Eu quero engrandecer ao nome do Senhor pelas minhas intercessoras. Eu quero louvar a Deus porque Deus, Ele é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. E quero dizer para essa igreja: eu sou a menor da casa do meu pai, mas o meu pai é o maior entre todos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, queridas. Muito obrigado por tudo. E com certeza eu creio que o Senhor falou em corações nessa noite. Amém? Isso. Queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para os santos. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos e por amor um dia vencerão a perseguição.
meu Senhor, a minha coroa, o meu galardão. Quantos podem receber as mãos do meu Senhor, a minha coroa, o meu galardão? Quantos podem aplaudir Jesus nessa noite? Eu quero pedir que você está aqui sentado, fique de pé se você assim puder. Eu já vou encerrar o culto, mas eu quero dizer uma última coisa depois dessa palavra. Se você ler o capítulo 15 do livro de Lucas, você vai descobrir que ali tem 3 parábolas e que há uma sequência de começo, meio e fim. Essas 3 parábolas, no fim, falam de uma pessoa, de um ser que se afastou de Deus, e aí o pastor sai em busca dessa ovelha. De um ser que agora, como ovelha, perdeu o seu talento, e Deus o inspira a buscar, a resgatar. E de um ser que se lembrou que há um lugar seguro, há uma casa segura, e que jamais estará com as portas fechadas, que é a casa do seu Pai. Você é precioso para esse Deus. O maior resgate que nós podemos fazer nas nossas vidas é do relacionamento que podemos ter com Ele. Nada mais vale do que ter relacionamento com Jesus Cristo. É poder chegar na minha casa e ter um local onde eu realmente tenho um porto seguro, aonde eu posso abrir a boca e eu sei que alguém vai me ouvir, e esse alguém chama-se Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Que Ele seja o seu maior afã, o seu maior desejo, e que você possa buscar esse relacionamento mais do que qualquer outra coisa. Quantos querem ser gratos aqui pela missionária Cris, pela boa palavra que ela trouxe? Aplauda Jesus nesta noite, diga glória a Deus. Eu quero pedir que a missionária suba aqui um minutinho. Nós queremos presenteá-la com uma lembrança. Essa menina dos olhos de Deus e dos olhos de Abreu. Lembra? E é uma menina mesmo, não é não? Não é não. É a sua criança mesmo. É, não tem jeito, senhor. Vambora, vem cá, Zé, aqui, ó. Fica aqui, minha filha, aqui, ó. Isso. E aí, já que está formando a dupla, faz a tripla aqui. Ah, lá vem a outra aqui, ó. Ah, chegou a netinha. Agora pode bater. Glória a Deus. Eu fico feliz, Cris. Deus continue te usando. Amanhã nós temos Escola Bíblica Dominical aqui pela manhã. À noite nós estaremos encerrando essa sequência de palestras voltadas para esse resgate. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ontem nós iniciamos essa jornada. Estamos no meio dela. E amanhã estaremos encerrando ela. Eu quero convidar você que está aqui a estar conosco, trazendo a sua família amanhã. Amanhã estará conosco o irmão Felipe Brito, sobrinho aliás, né? Felipe Sobrinho, é um menino de Deus, um jovem de Deus, já esteve aqui pregando, e Deus o usa também de forma tremenda na palavra, a quem nós somos também gratos pelas vezes que Ele esteve conosco. Vamos orar agradecendo a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor, porque chegamos no meio dessa jornada. Nos ajuda a resgatar esse relacionamento, Senhor, cada um individualmente. Que esse relacionamento, Senhor, que há contigo, seja, Senhor, todos os dias o nosso maior alvo. Seja no amanhecer ou anoitecer, Senhor, nós possamos ter essa intimidade contigo. Ter o privilégio, Deus, e a alegria de saber que Tu estás conosco, pronto a nos ouvir. Pai, em nome de Jesus, continua ministrando sobre as nossas vidas ao sairmos desta casa. Em nome de Jesus, aqueles que estão nos assistindo, que sejam tocados também através da Tua palavra.
que aqueles que aqui estão presentes, Deus, possam entender que são importantes para Deus, e que só estão aqui porque há um projeto de Deus sobre a vida deles, há um propósito de Deus sobre a vida deles, e que nós possamos compreender, Deus, que o maior propósito é que Tu queres te relacionar conosco, Tu queres no amanhecer ao deitar, Senhor, Tu queres estar presente nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, Pai, que esse seja o nosso maior desejo, ter um relacionamento íntimo com o nosso Salvador, com aquele que deu a vida e o sangue por nós naquela cruz. A Ele, a Jesus o Senhor, seja honra, seja glória para sempre. Agora nos despede em paz e em segurança, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estarão voltando ao Jardim Tropical, leva-os em paz e em segurança. Aqueles que estão em casa, Senhor, que a Tua bênção alcance-os onde quer que estejam. E aqueles que aqui estão, Senhor, que a Tua graça esteja sobre eles, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja conosco hoje e sempre. Leva a mão no coração, diga amém, e dê a maior e melhor salva de palmas a Jesus, porque Ele é o nosso alvo, é com Ele que nós nos relacionamos. Adoremos ao Senhor. Do rio azul, as ruas são de ouro e de Raíssa, vai falar contigo. ali tudo é vida, ali tudo é paz. Nosso choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Além o grande rio da vida, claro como está, verei a face do meu mestre querido. Mais noite ali não haverá nenhum clamor, nem os olhos de Jesus tocarei. Seu amor sem fim não haverá. Mais noite ali não haverá nenhum clamor, terei os olhos de Jesus e tocarei seu amor sem fim. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro